Muito bem, então é você que está aí super se preparando para concurso público, mas ainda está sofrendo com português? Não, não acredito. Ó, você vai me acompanhar na resolução de uma questão novíssima da banca Sebrasp, para a gente perceber qual que está sendo a pegada do examinador e, de novo, qual o tema que eu escolhi, porque tem caído só o tempo todo. Parte de concordância. Então, a gente vai trabalhar com prova, uma questãozinha da banca Sebrasp, prova Polícia Civil de Alagoas aplicada em 2023, tema concordância, a gente vai ter de identificar o sujeito, e eu sei que você sabe que esse tema é de altíssima relevância, por isso que você vai me acompanhar até o final da resolução dessa questão. Muito bem, mas antes de você resolver a questão, preciso te perguntar, você já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Vai deixar o seu comentário no final do vídeo? Inscreva-se no canal. Você vai perceber que eu estou aqui o tempo todo te entregando conteúdo gratuito e eu procuro fazer com qualidade. Eu espero que você goste. Então me acompanhe aqui. Antes da questão, professora, para de enrolar. Já estou parando de enrolar. Mas antes de resolver a questão, você sabia que toda terça-feira, 8 horas da manhã, a gente tem um programa semanal aqui pelo meu canal do YouTube, que é o Café com Gramática. Então, toda terça-feira, 8 horas, eu coloco teoria, resolvo provas que acabaram de ser aplicadas. Para quê? Para que você fique bem atualizado, para que você fique preparado e que português não seja motivo de sofrimento. Agora vamos para a questão? Olha para cá. Comando. Caso a forma verbal tem, fosse grafada com acento circunflexo, tem, então agora ele está sugerindo o plural, de forma a concordar com a expressão os cadáveres expostos, que a antecede, as relações sintáticas entre os termos seriam alteradas, mas a correção seria mantida. Gente, ele está sugerindo uma nova concordância, falando que mudaria a relação sintática, mas que a estrutura ficaria correta. Vamos avaliar. Vamos ler, olha só. Isto evidencia o fato de que a relação que se estabelece entre nós, espectadores, e os cadáveres expostos tem uma dimensão social, distinta da que teríamos se fossem apenas modelos de plástico ou cera, ainda que reproduções perfeitas ou de cadáver animal, qualquer que seja a técnica de conservação. Gente, vocês estão vendo que esse período é um período um pouco maior? Ou a gente lê organizando a informação, ou então você fala, eu não entendi muito bem, não. Eu vou ler aqui marcando com você qual é a ideia principal. Veja só, a gente tem marcar a ideia central. Isto evidencia o fato de que a relação, aqui, se vocês observarem, a gente tem um parênteses, uma ideia intercalada que está aparecendo. Ele está dizendo que a relação que se estabelece entre nós e os cadáveres é uma relação entre nós e entre os cadáveres expostos. A ideia acaba aqui. Aí ele está falando que se estabelece entre nós e os cadáveres, que essa relação tem uma dimensão social. A ideia é falar que isto evidencia de que a relação tem uma dimensão social. Então, peraí. O que tem essa dimensão social? A relação. A palavra relação é o sujeito simples e expresso do verbo ter. Aí o examinador pediu para colocar no plural, falando que agora iria concordar com cadáveres expostos. Então, se a gente coloca para concordar com cadáveres expostos, então a palavra relação agora teria qual função? Não tem lógica, seria uma palavra solta. O que ele está dizendo aqui não é que os cadáveres expostos é que têm uma dimensão social, de jeito nenhum. Ele está falando que essa relação é que tem uma dimensão social. O item é verdadeiro ou falso? Falso. Sabe o que o examinador quis induzir aqui, que ele normalmente faz? Ele busca uma outra palavra para sugerir a concordância e ele fala, eu poderia até ter uma outra ideia concordando com essa palavra. Só que concordância, pessoal, é matemática. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é substantivo ou qualquer palavra substantivada e nunca na vida o núcleo do sujeito tem preposição. Eu não vou pegar qualquer palavra aleatória no texto para agora colocar o verbo para se ajustar a essa palavra, porque eu quero dar uma nova informação. Não é isso. Eu vou deixar o verbo no singular ou no plural depois de encontrar
o sujeito desse verbo e tem de ser um sujeito que tenha lógica. Aqui não teria lógica deixar a palavra relação solta e colocar que os cadáveres expostos têm uma dimensão social. Isso não tem coerência, isso não tem lógica, não mantém a correção gramatical, porque essa nova relação estrutural que ele sugeriu não dá certo para esse texto. Então, questão de concordância cai o tempo todo. Normalmente ele quer induzir a concordância, a parte de interpretação de texto, repito, buscando esse novo referente. Eu acho que esse item é um item muito tranquilinho, pela própria interpretação de texto não daria, mas eu já quero de novo repetir. Quando cair questão de concordância, você vai olhar para o verbo e vai procurar o sujeito. O verbo não concorda com a palavra que você quiser que concorde, não. Concorda com o núcleo. E o núcleo é substantivo não preposicionado. Aí você vai tomar cuidado com algumas regras especiais de concordância. Quando o núcleo do sujeito for percentual, partitivo ou coletivo, a maioria dos alunos gosta ou gostam de português. Tem de tomar cuidado com esse tipo de concordância. Percentual, partitivo e coletivo, que depois eu vou até escolher aqui como outro tema, como tema para um outro vídeo, beleza? Então, questão tranquilinha, eu só passei para mostrar para vocês uma questão novinha e uma nova abordagem do examinador da banca Sebrasp, falando que mudaria a relação estrutural. Não, a estrutura está errada, ponto final. Agora eu vou de novo perguntar, você já se inscreveu no canal? Já deixou o seu comentário? Já deixou o seu like? E agora, já que você me acompanhou até o final, eu quero deixar para vocês a anotação desse slide. E vou deixar para vocês um material também de orientação com relação à parte de concordância, as regras básicas de concordância. Então, se eu fosse você, eu pararia aí só um minutinho, clicaria no link que tem logo aqui abaixo para garantir o seu material com um resumo da orientação da parte de concordância verbal. E eu preciso te falar que existe o método RISE de aprendizagem. Com 25 horas você vai aprender português do zero, português para concurso e português para a vida. O método RISE de aprendizagem foi organizado de maneira muito lógica. Eu não trabalho, eu só dou aula há 20 anos da minha vida, 17 em preparatório para concurso. Então eu condensei toda essa bagagem aí, desse tempo todo em sala de aula, preparando candidatos para concursos em 25 horas e é o que eu te entrego no método RISE de aprendizagem. Se você quiser saber mais, o link também está logo aqui abaixo. Tchau, tchau!